Então, meus irmãos, neste dia quero falar sobre louvor. Este Salmo 134, são só 3 versos, ele nos insta, nos estimula, nos desafia louvar, bendizer a Deus. Servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, bendizei ao Senhor todos vós. Levantai as mãos ao santuário e bendizei ao Senhor. Levantai as mãos para louvar o Senhor que fez o céu e a terra. O louvor, ele desafia a gente, ele coloca a nossa mente, o nosso coração, a nossa pessoa numa relação de criatura diante do Criador. Então, o louvor ensina a gente qual é o nosso lugar. Quando a gente louva a Deus, a gente reconhece que tem um soberano acima de nós, que tem um que é Senhor, que é Criador, e nós, seus servos, criaturas. Então, o louvor, ele está espalhado em toda a Bíblia. Quando conta lá em Jó, que quando Deus criava, os anjos louvavam. Quando Deus criava os céus, as estrelas, as galáxias, os anjos louvavam. O último livro da Bíblia, no Apocalipse, existe louvor. João é levado à sala do trono, o ambiente onde a manifestação plena da glória de Deus, e aí ali há louvores de dia e de noite. Os anjos estão divididos em categorias, grau de autoridade, de poder. Tem anjos, arcanjos, querubins, serafins. Então, os serafins, os querubins, são anjos ligados à adoração e ao louvor. A missão é louvar e adorar a Deus. Então, quando a gente reconhece o valor, a importância do louvor, a gente, nessa atitude de louvar, a gente vai desenvolver a gratidão. Porque quando você... O que é louvar? É falar bem. O que é louvar? É bem dizer. O que é louvar? É reconhecer. O louvor favorece a gratidão porque você reconhece. Veja, a vida, a existência é uma dádiva. Você não existe por acaso. O Criador criou você. Ele é autoexistente. Nós não. Ele é o grande eu sou. Antes que tudo existisse, ele diz de si mesmo: eu sou. Mas ele fez um movimento para fora de si mesmo, de criar o céu e a terra. No primeiro capítulo
Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o nosso louvor, a nossa gratidão é a Ele que criou os céus e a terra. E quando a gente se coloca nessa posição de louvá-lo, a gente aprende. Ele é Senhor, nós servos. Ele é Criador, nós criaturas. A gente desenvolve essa mentalidade, essa atitude de gratidão. A gente aprende a soberania de Deus. O que é a soberania? Deus é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, ele é soberano. Ele reina. Embora soberano, todo-poderoso, criou o céu e a terra, ele deu movimento à criação. Os astros se movimentam, a natureza tem o seu rito, os seus ritmos, a reprodução, tem o dia, tem a noite, e isso foi ele que colocou em andamento. Mas Deus não criou o universo e todas as coisas e os abandonou. Ele rege todas as coisas. Porém, ao nos criar, Deus nos fez à imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança tem muitos mistérios, mas envolve aquele aspecto ele é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também somos uma trindade, corpo, alma e espírito. Deus é autoconsciente, ele diz de si mesmo, eu sou, nós também, eu sou o Fábio, eu estou aqui. Deus tem propósito e intenção, nós também temos desejos, sonhos, projetos. Deus é autodeterminado. Ele não só tem propósito e intenção, como ele age, ele tem planos, e nós também escolhemos, agimos, temos planos. Então, como criaturas feitas à imagem e semelhança dele, ele assumiu um risco absurdo. Como assim? Que isso? Que risco foi esse? Deus nos deu autonomia. Deus nos deu livre-arbítrio. Ele assumiu um risco de que poderíamos escolher dar as costas para ele. Porque, veja bem, se Deus programasse todo o universo e criasse o homem bem parecido com ele, mas não tivesse dado ao homem o livre-arbítrio, o homem não seria verdadeiramente imagem e semelhança dele. Porque a autodeterminação é o que caracteriza a pessoa dele. Deus, quando eu disse, ele é autoconsciente, ele diz de si mesmo, eu sou, ele é uma pessoa. Ele não é uma energia,
Ele não é apenas uma força que move o universo. Ele é um ser pessoal, como nós também temos força, temos energia, temos nossas capacidades, mas a gente é uma pessoa. As nossas missionárias vão lá para o interior do Piauí encontrar pessoas. Então, não ouviram a palavra, não ouviram o evangelho, a boa nova de que Jesus salva. E veja, é bênção quando nós podemos orar, apoiar, é bênção quando Deus mobiliza essas irmãs para irem e toda essa companhia missionária ir pregar. É bênção quando nós podemos orar por elas, doar, apoiar. Mas Deus também chamou a gente para proclamar a nossa fé. Chamou você, que não vai para o interior do Piauí, para você compartilhar esta fé que lhe foi dada, que você tem, que eu tenho. Então, quando você cumprimenta alguém, quando você diz vai com Deus, Deus te abençoe, qualquer movimento que você faça, onde você louva e agradece a Deus, você de alguma maneira não está só louvando a Ele, mas você está publicando a sua fé. Você está compartilhando a sua fé. Então, louvai ao Senhor. Quando você está num restaurante e fecha os olhos para orar, as pessoas que estão em volta, elas vão reparar que antes de comer, você agradeceu. Então, você é um agente de Deus nesta terra, para louvá-lo, glorificá-lo e para, louvando e glorificando a Ele, expandir, levar a mensagem de Jesus, cumprir o ID. Quando a gente louva a Deus, além da gratidão, o nosso louvor, ele enche, ele favorece que o nosso coração ame mais a Deus. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente começa a louvar, bendizer, reconhecer o que Ele fez, agradecer a Ele pelo dom da vida, pelo milagre da existência, a gente começa a prestar atenção em Deus e começa a amar mais a Deus. Então, pense assim, que Deus tem chamado você para, além de criatura, chamado você para ser filho, filha dele. Participar da vida dele, da natureza dele. E como filho, filha, você também é servo, você também é um vaso, um instrumento, um agente que louva, que admira, que reconhece, que desenvolve a gratidão e foca o seu olhar mais profundo na pessoa dele. Então, o louvor, além de trazer essa nossa condição de nos ajudar a nos perceber na condição de criatura, de servos, de filhos, o louvor, quando a gente exerce essa gratidão profunda, esse amor a Deus, ele nos leva, a culminância do louvor é a adoração.
a gente adora a Deus. Quando a gente louva profundamente. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, quando as coisas vão bem, quando a gente está na igreja, é mais fácil louvar. Mas aqui Paulo fala em tudo. Poderia dizer em tudo, em todo tempo, dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Então, o louvor, de certa forma, ele honra a Deus e nos faz nos submeter a Ele, e exaltando nessa conexão, nós vamos aprender a enxergar a soberania dele. O que é a soberania de Deus? É que Ele criou tudo, nos deu autonomia, mas Ele não abandonou a criação, e nem está alheio, nem está indiferente a nós. Então, apesar da gente ter autonomia, Ele quer ter um relacionamento com a gente. Só que Ele não impõe isso a nós de uma forma rigorosa. Ele convida, Ele chama, Ele nos atrai. E a gente vai ou não. Tem hora que você se aproxima, tem hora que você fica indiferente. Tem hora que você se volta para Ele, tem hora que você dá as costas, fica alheio a Ele. E quando a gente aprende a louvar, desenvolve a gratidão e passa por momentos difíceis, a gente pode aprender a louvar nas coisas difíceis, nos momentos adversos. E isso é uma coisa maravilhosa na vida do cristão. Por que os cristãos são vitoriosos? Um cristão verdadeiro, ele é guerreiro. É uma mulher que não desiste fácil. Por quê? Não quer dizer que as pessoas que não são cristãs não sejam guerreiras, ou todas desistam facilmente. Não, tem pessoas que são guerreiras e lutam. Mas por que o cristão, em geral, é pessoa que conquista, que vai, que luta? Porque elas têm um Senhor. Porque elas têm fé. Porque têm a confiança que há um Deus maior do que tudo e do que todos, e que ajuda, e que vai com a pessoa. E ali na hora do seu trabalho, que as coisas acontecem, que são difíceis, que dá problema, que dá encrenca, que ela fica abatida, quer desistir, a pessoa começa a buscar, a olhar para Deus, a louvar e reconhecer que Ele é soberano, que Ele tem domínio sobre todas as coisas e permitiu você passar aquilo. Então, o que é muito interessante no meio do dia a dia da nossa guerra é que nós temos uma perspectiva horizontal, eu e os outros, eu e as circunstâncias. E quando eu estou vivendo as coisas e elas não vão bem, e eu começo a buscar e orar e me voltar para Deus, eu vou ter um olhar, uma perspectiva, uma maneira de ver vertical
Estou passando por isso aqui, essa tempestade aqui, essa situação difícil. E eu vou a Deus e digo: Senhor, socorro, me ajuda, eu te louvo pelo meu chefe, que é um cara casca grossa. Eu te louvo por essa pessoa aqui, que se interpôs no meu caminho. E eu peço a tua bênção sobre ela, sobre mim. O que acontece então com o cristão? O cristão não desiste, porque tem um Senhor. Porque aprende a louvar a Deus, mesmo na hora difícil. E aprende, através do louvor, colocar a sua fé em ação. E aprende a fazer a sua parte sem desistir. E aí vai adiante, conquista, o inimigo sai da frente, abençoa as pessoas, evangeliza, dá testemunho. Então, quando a gente aprende a louvar a Deus, conforme Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo a gente vai dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A gente aprende a lutar, a gente aprende a perseverar, aprende a ser guerreiro, aprende a amar a Deus, aprende a sermos gratos. A nossa perspectiva negativa, porque a gente tendência natural do ser humano é se fixar nas coisas negativas. Mas quando a gente vai aprendendo a louvar e agradecer, a gente vai desenvolvendo a gratidão e aprende a se fixar nas coisas positivas. E se fixar nas coisas positivas mais do que nas negativas. Sabe o que vai acontecer? O seu coração vai ficar mais positivo do que negativo. O seu ambiente emocional, mental, espiritual fica mais luminoso. Parece que tem uma música tocando dentro de você. É a presença do Senhor. O louvor vai rodando na sua cabeça, no seu coração, porque você está agradecendo a Deus. Você estava um pouco atrasado, saiu correndo, o ônibus estava na parada, você saiu correndo e ele foi. Ai, Deus, vou chegar lá, o meu chefe vai me dar uma bronca. Chegar atrasado. E você fica meio assim, né? Mas louva. O ônibus vai devagar e você chega atrasado. Mas, Senhor, da outra vez que eu perdi o ônibus, o Senhor fez o trânsito maravilhoso, eu orei dentro do ônibus, dessa vez eu orei de novo. Na outra vez eu não me atrasei, nem ganhei bronca, mas dessa vez eu ganhei uma bronca, porque cheguei atrasado. Quando a gente louva a Deus, não quer dizer que tudo vai magicamente se transformar a nosso favor como a gente quer. Mas quer dizer que em todas as circunstâncias, mesmo aquelas adversas, difíceis, desagradáveis, nós estamos no lugar de criatura, de servo, nós aprendemos com Ele que é o nosso Senhor. Nós, quando louvamos, mesmo na situação desagradável, vamos aprender até a perspectiva da soberania dEle sobre nós. Então você ganhou a bronca, você vai para casa, você louva a Deus, você termina aquele dia, ora e vai dormir mais cedo. No dia seguinte, levanta mais cedo,
No dia seguinte, você se organiza e não se atrasa mais. Um ano depois, o seu chefe está conversando com outro diretor e diz: vamos promover a fulana, vamos promover o fulano, porque ele andava se atrasando, mas não se atrasou mais e se tornou uma pessoa mais dedicada, mais confiável. O que aconteceu naquele dia do seu atraso que você louvou a Deus? Você ganhou a bronca. Mas você, quando reconhece a soberania de Deus nas horas difíceis, você aprende com Ele, você cresce, você muda. Então, o que é maravilhoso é que quando a gente louva a Deus, em todas as áreas e em todo o tempo da nossa vida, a gente aprende, a gente aperfeiçoa, a gente melhora. A gente vai semear boas sementes e vai colher bons frutos. Então, a soberania de Deus não quer dizer que Deus vai controlar tudo a seu favor do jeito que você quer. A soberania de Deus não quer dizer que Deus vai violar o livre-arbítrio das pessoas. Não vai. Por isso, quando Jesus diz no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Então, esse bater na porta do Senhor fala que ele respeita a gente. Respeita você que é filho, que é filha. Se você não quiser aprender a lição, reclamar, ok. Se colocar de vítima, meu chefe não me compreendeu, ok. Mas quando você louva, nas situações boas, é maravilhoso. Quando você desenvolve a gratidão, quando você louva nas situações difíceis, você vai crescer, você vai aprender, e a bênção de Deus vai crescer sobre você. Pensa que existe uma proteção de Deus sobre a sua vida. Existe uma blindagem de Deus. Ok? Todo ser humano tem uma proteção. Mesmo aqueles que estão longe. Tem um grau de proteção. Quanto mais você entroniza Deus na sua vida, o reconhece, o louva, quanto mais Ele é seu Senhor, você é servo, Ele é pai, você é filho, essa blindagem, que era pequenininha, ela vai se ampliando sobre a sua vida. Essa proteção, ela vai envolvendo você com raios cada vez maiores. Envolve você, sua casa, seus bens, sua saúde, o seu futuro imediato, o seu futuro distante. Essa blindagem, ela vai crescendo na sua vida de uma maneira poderosa. Por isso você olha a vida de pessoas, a pessoa abençoada, é bênção sobre bênção, tudo dá certo na vida dela, dá às vezes até inveja. Poxa, Senhor, essa pessoa ora, Deus responde. Essa pessoa faz tanto. Você não sabe o preço que a pessoa pagou. Você não sabe quanto tempo essa pessoa está semeando, andando com Deus, colocando Ele em perspectiva. A soberania, a blindagem foi crescendo na vida dela. Aí você olha para uma pessoa e fala, o Salmo 91, na vida dessa pessoa é uma realidade. Então eu digo para você, o Salmo 91 na sua vida é uma realidade. Porque
O Deus vivo é o seu Deus. O Pai Celestial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o seu Pai. Os anjos que Deus colocou ao redor de Jesus para guardar os pés dele, é Ele, Deus ordena anjos ao seu redor. Mas você tem que aprender a desenvolver esse relacionamento, convívio, conversa. Louvor ajuda você a desenvolver o seu relacionamento com o Senhor. E aqui, neste Salmo 134, ele diz: levantai as mãos no santuário. Então, quando a gente louva, né, a gente tem uma tendência, quanto mais o louvor vai, mais você quer levantar a mão, mais você quer tocar o céu, expressar sua gratidão. Hoje, a neurociência que estuda o comportamento humano, a psicologia e todo o funcionamento do cérebro, a neurociência prova que o simples ato de você levantar a mão aumenta os seus neurotransmissores, aumenta os seus hormônios bons, aumenta a testosterona, quando você levanta a mão e fica com ela pro alto, aumenta, só isso. Hoje, quando você ora, quando você louva, a ciência prova, não prova que Deus está ouvindo a sua oração, que Deus está recebendo o seu louvor, mas a ciência prova que o seu cérebro muda para melhor. Então, queridos, quando você louva, corpo, alma e espírito se abrem para a conexão com o eterno. Quando você louva, corpo, alma e espírito entram em sintonia com o eterno. E a sua mente fica bem. E você fica bem, a sua saúde melhora. Então, é o máximo. Eu passo por problemas? Passo. Tenho frustrações? Sim. Mas eu aprendi a louvar o Senhor em todo o tempo. E para finalizar, tem aquela ideia do jogo do contente. Já falei com vocês sobre isso. O jogo do contente é o complexo de Poliana. A Poliana seria uma garota que faz o jogo do contente. Em tudo ela vai tentar olhar o lado positivo. Então, esse em tudo dai graças que Paulo ensina em Tessalonicenses é um jogo do contente. É um jogo do contente. Pastor, mas então todo mundo que fizer o jogo do contente vai dar certo. Pode ser que em algumas coisas dê certo. Mas isso é a mesma coisa que o pensamento positivo. Sim. A fé e o pensamento positivo são muito parecidos. Qual é a diferença? A diferença é que no jogo do contente não tem Deus. A diferença é que no jogo do contente a pessoa está tendo uma atitude mental, um pensamento positivo, por ela mesma. Não tem uma finalidade além dela mesma. Só que no louvor, nas ações de graças, no exercício da gratidão, você está visando um relacionamento com Ele. E Ele é real, é verdadeiro, é Emanuel, é Deus conosco, Ele é presente com a gente. O pensamento positivo é autocentrado, ele é centrado no humano. A fé, o louvor, é centrado em Deus, em Cristo. Então, a diferença é brutal, porque ele é verdadeiro, ele interage com a gente e
nos ensina, nos guia, se faz presente, abre caminhos, quebra barreiras. Então, é maravilhoso quando a gente louva, quando agradece, quando o entroniza e a gente se rende, mesmo nas horas difíceis, ao domínio e à soberania dele. Amém.